Estamos aqui uma vez mais para compartilhar uma mensagem para todos. Pode abrir sua Bíblia, se possível. Muitas pessoas estão em autobus, outras estão manejando um auto, outras estão fazendo as coisas da casa, pero compruebe em la Bíblia. Está escrito, capítulo 3 de Pedro, disse assim: Amados, esta é a segunda carta que os escribo, e em ambas desperto com exortação vosso limpo entendimento. Já havia exortado a igreja que eles deveriam ter o entendimento aclarado e não túrbio e não oscurecido, sem claridade. Ele disse: Amados, esta é a segunda carta que os escribo, e em ambas desperto com exortação vosso limpo entendimento. Ou seja, não basta eu seguir a Jesus, eu tenho que também conhecer a Jesus. E como eu conosco a Jesus? Quando eu leio sua palavra. Há muitas pessoas que elas têm o entendimento oscurecido. O entendimento não está limpo, porque está contaminado com muitas fábulas, mitos, com muitas opiniões ajenas, e isso causa um entendimento oscurecido. Ele disse: para que tenhais memória das palavras que antes ha sido dicha por los santos profetas e del mandamento del Senhor e Salvador dado por vossos apóstolos. Então, vemos aqui, ele disse que nosso entendimento deve estar limpo. Por quê? Para que podamos ter memória das palavras que antes han sido ditas por quem? Los santos profetas. E del mandamento del Senhor e Salvador dado por vossos apóstolos. Ou seja, os mandamentos de Jesus, ele anunciou a seus apóstolos, e seus apóstolos anunciaram para a igreja, e hoje nós outros anunciamos para ustedes, e ustedes devem anunciar para outros, e que és um escolhido de Deus pueda chegar ao conhecimento da verdade. Sabendo primeiramente isto, que nos postreros dias vendrão burladores, andando, segundo suas próprias concupiscências, segundo seus próprios pensamentos, segundo seus próprios desejos. Onde está a promessa de seu advenimento, ou seja, sua venida? Porque desde o dia em que os padres dormiram ou morreram, todas as coisas permanecem assim, como desde o princípio da criação. Estes ignoram voluntariamente que, no tempo antigo, foram hechos por la palavra de Deus os cielos e também la tierra, que provém del água e por el água subsiste. Se Deus criou todo com o poder de sua palavra, e todo surgiu del água. Todo surgiu del água, cielo e terra, por lo qual o mundo de entonces pereceu anegando em água. Ou seja, está falando aqui que houve já um juízo. Houve um dia em que Deus ele submergiu todos os seres humanos, todo ser humano, todo ser vivo, em el água. Todos morreram, solamente quedou Noé com seus filhos, suas noras, e ele e os animais que com ele estavam. E disse aqui, por lo qual o mundo foi anegado, pero los cielos e la tierra que existem agora estão reservados por la misma palavra, aguardados para el fuego en el dia del juicio e de la perdição de los hombres impíos. Mas, ó amados, não ignoreis isto, que para el Senhor
um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Jesus ele disse que vai vir e juzgará a todos, melhor dizendo, ele vai a separar o trigo de la cizaña, o trigo de la parra. Ele falou essas duas coisas. O trigo de la parra vai para o fogo, o trigo vai para o graneiro. Nós outros hemos ouído falar tantas vezes, Deus não tem acepção de pessoas, Deus não ama a todos, Deus vai salvar a todos. Não, minha amiga. Deus não vai salvar a todos. Lo siento dizer, pero Deus não vai salvar a todos. Deus vai salvar seus escolhidos. Deus vai salvar os poucos que se vão arrepender. Deus vai salvar os de coração contrito, arrependido. Os que amam sua palavra. Os que amam sua lei. Os que vivem em obediência voluntária, mas porque nasceram de novo, têm um novo coração, uma nova mente, e por isso vivem em sintonia com Deus. Estas pessoas, sim, estarão com Ele para sempre, porque haverá um juízo. Pode ser que você não viva hasta este dia, mas os mortos ressuscitarão, disse a Bíblia, para ver este juízo. Uns para perdão e vida eterna, outros para condenação eterna. Condenação, outros para a vida eterna e outros para condenação eterna. Ele sigue falando, vamos terminar esse capítulo, disse assim, o Senhor não retarda sua promessa, segundo alguns la tienen por tardança, sino que é paciente para com nós outros, não querendo que nenhum pereça, sino que todos procedam ao arrependimento. Pero el dia del Senhor vendrá como ladrão em la noite, en el qual os cielos passarão construindo, e os elementos ardiendo será desechos, e a terra e as obras que nella há serão queimados. Jesus falou isso. Jesus falou que antes que ele venga a recorrer sua igreja, você pode ler em Mateus 24, 43, que antes que ele venga a recorrer seu povo, ele, neste momento que ele está por recorrer, levar sua igreja, então os céus se escurecerão, o sol não dará sua luz, a luna não brilhará, e as estrelas cairão. E neste momento, viene o Senhor Jesus e leva aqueles que estiverem vivos hasta entonces, e os demais, todo queimará. Todo queimará. É o que está escrito aqui. É o que ele diz aqui atrás. Pero os céus e a terra que existem agora estão reservados por la mesma palavra, guardados para o fogo no dia del juízo e de la perdição de los hombres. Versículo 7. Isso está escrito. Versículo 7. E ele disse mais, posto que todas as coisas han de ser desechas, como não debeis vós outros andar em santa e piedosa maneira de viver? Ou seja, vivi piedosamente e vivi em santidade. Vivi de uma maneira haciendo el bien, mas não só haciendo el bien, mas também vivendo uma vida de santidade, que é apartado del mal. Então, se vale a pena. Vale a pena você renunciar todo. Sim, eu he renunciado todo. E não me arrependo, ao revés. O melhor investimento que eu decidir a ser, e você deve também decidir, é entregar-se a Deus, arrepender-se e dar sua vida para o Senhor Jesus, antes que seja tarde demasiado. Ele sigue falando assim, ele sigue dizendo, esperando e apressurando-os para a venida del dia de Deus, en el qual os cielos, encendendo-se, será deshecho, e os elementos sendo queimados se fundirão.
pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Que glorioso este mensaje. Ah, minha amiga, há um cielo novo, há uma terra nova. Esta terra que queimará, será varrida de todo mal, e os límpios, os mansos heredarão esta terra, e viveremos com Cristo para sempre. Que coisa maravilhosa! Por lo qual, ó amados, estando em espera destas coisas, procurad com diligência ser hallado por Ele, sem mancha, irrepreensível e em paz. E tened entendimento que a paciência de nosso Senhor é para a salvação, como também nosso amado hermano Pablo, segundo a sabedoria que han sido dada, os ha escrito, casi em todas suas epístolas, hablando em ellas de estas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, las quais los indoctos inconstantes tuercem, como também as outras escrituras, para sua própria perdição. Seja, o que Pedro está falando aqui, Pablo também falou em várias epístolas. E Juan, o apóstolo Juan, no livro de Apocalipse, também falou sobre isso. Mas há pessoas que tuercem, que levam para outro lado. Há pessoas que não seguem a palavra de Deus. E eu quero chamar sua atenção, porque quando você lê a Bíblia, não leia só um versículo. Leia a Bíblia em todo o seu contexto. Não tuerça a Escritura. Não tuerça a palavra de Deus. Tenha o entendimento claro de lo que ele está dizendo. Depois, busque fazer uma análise com sua vida. Em que você se enquadra nesta leitura que Deus requer de você. Pero não tuerça, não agarre um versículo suelto para justificar uma ação suja ou algo por el estilo, justificar algo que você habla, algo que você quer. Leia a palavra de Deus, porque ai de aquele que quite uma palavra desta, será quitado seu nome do livro da vida. E ai daquele que añande, será añadido seu tormento en el infierno, disse o texto sagrado no último capítulo de Apocalipse. Assim que vosotros, ó amados, sabedlo de antemano, guardaos, não seja que, arrastrados por el error de los iníquos, caigais de vuestra firmeza. Antes bem, creed em la gracia e en el conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. A Ele sea glória, honra e hasta el dia de la eternidade. Amém. Graças a Deus. Você pode seguir meditando neste passagem, volva a ler. Seguramente Deus lhe aclarará muitas outras coisas. Deus vai a mostrar para você a responsabilidade que temos de estar atentos, porque, como Jesus disse, céu e terra passará, pero minhas palavras não passarão. Le recomendo que você comparta este mensagem com outras pessoas que você quer ver-las salvas, que você recomende este canal para as pessoas que querem realmente seguir crescendo em la fé. Seguramente